Bom dia, turmas do 9º ano, como vocês estão? Então, a gente vai estar dando continuidade da última aula, né? E nessa aula de terça-feira, dia 16 de junho, tá ok? Continuamos com o emprego do hífen, tá? Como eu falo sempre com vocês, né? Copiem a matéria no caderno, tá ok? Deixem anotado, né? Como já tivemos avaliação, né? Eu passo os exercícios também, então vocês têm como estar olhando o caderno, né? Acessando o caderno para poder tirar algum tipo de dúvida, tá ok? E é a continuação mesmo, tanto que nós paramos na quinta, né? No quinto uso do hífen, e aí a gente continua aí no sexto, tá? Nos topônimos compostos, iniciados pelos adjetivos grão, ou por forma verbal, ou cujos elementos estejam ligados por artigos. Topônimos é quando você se refere à localidade, né? Então, por isso que vem esse aí, Grã e Grão, né? Grã-Betânia, Grão-Pará, você utiliza o hífen. Forma verbal, né? Passa quatro, quebra, costa, estraga, mouros. Você também utiliza o hífen separando. Ou elementos ligados por artigos, como tem aqui, ó. Entre os rios, Baía de Todos os Santos, tá ok? A gente utiliza o hífen nesse caso aqui. Aí tem uma observação. Os outros topônimos compostos escreve-se com os elementos separados, sem o hífen. Então tem aí, ó, América do Sul, Belo Horizonte, Cabo Verde. Aí o topônimo Guiné-Bissau é, contudo, uma exceção consagrada pelo uso, tá? Então você utiliza, quando tem o grã e grão referente à localidade, você utiliza o hífen. Número 7. Usa-se o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. Então, nós temos aí, né, espécies botânicas e zoológicas, está se referindo, né, a plantas, animais e tal. Então, você tem aí a utilização do hífen, couve-flor, erva doce, feijão verde, erva do chá. Então, você vê que pode ter ou não uma preposição ou algum elemento ligando elas. Então, você utiliza também. E aí vem outra observação. Não se usa o hífen quando os compostos que designam espécies botânicas e zoológicas são empregados fora de seu sentido original. Então, observe a diferença de sentido. Bico de papagaio é uma espécie de uma planta ornamental. Aí você bota com hífen. Mas você tem uma doença, que é uma deformação das vértebras, que é chamada bico de papagaio. Essa aí que você sai do seu sentido original, você não usa o hífen, tá ok? Número 8. Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. Então, tem aí alguns exemplos. Então, quando você tem algum elemento, o elemento além, aquém, recém e sem, você usa o hífen. Além mar, aquém fronteiras, recém-nascido, recém-casado, sem vergonha. 9. Usa-se o hífen sempre que o prefixo terminar com a mesma letra que inicia a outra palavra. Então, a primeira palavra termina com a mesma letra que inicia a outra palavra, você usa o hífen. Anti-inflamatório, interregional, subbibliotecário, teleentrega. Então, você utiliza o hífen nesses casos aí. E o 10, emprega-se hífen e não travessão entre elementos que formam não uma palavra, mas um encadeamento vocabular. Isso é um pouco mais difícil da gente ver, mas tem algumas palavras que quando elas estão juntas uma da outra, estão próximas, elas formam esse encadeamento vocabular, que é chamado de encadeamento vocabular. E aí você utiliza o hífen para separar. A divisa, liberdade, igualdade, fraternidade. Ponte Rio-Niterói. Relação professor-aluno. Então, são palavras que formam um encadeamento vocabular.
E aí, nesse caso, é um pouco mais difícil da gente visualizar, de encontrar, mas quando você encontrar uma palavra que passa essa ideia de encadeamento vocabular, você utiliza aí o hífen, tá? E aí a gente encerra a aula de hoje sobre hífen. Ainda não acabou, porque são muitas regrinhas. Eu acho importante que vocês tenham acesso a todas. É claro que assim, uma ou outra é mais utilizada, né? Não são todas que a gente vê sempre por aí. Mas é importante que se tenha acesso a todas as regrinhas, né? Ou exceções, entendeu? Então, na próxima aula a gente vai estar dando continuidade nisso e depois a gente teremos um exercício para poder estar fixando melhor essa matéria, tá ok? Então, um beijo a todos, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.